Prezados irmãos, visitantes e internautas, nós vamos iniciar a nossa reunião neste momento e eu apresento a minha saudação, o que faço em nome do nosso querido primaz irmão Aldo e também em nome da nossa querida e santa avó Rosa, o nosso poderoso Consolador. Desejando que a bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito se faça presente na vida de todos, que todos estejam muito felizes por estarem na casa de Deus, neste ambiente sagrado onde nós contamos com a presença de santos e anjos que foram designados dos céus para partilharem conosco estes momentos felizes. É bem verdade que nós não podemos contemplar com os nossos próprios olhos, mas por meio da fé, pela firme confiança no ministério do nosso querido e santo irmão Aldo, devemos crer com toda certeza que eles estão aqui para nos abençoar e para se alegrarem conosco neste ambiente celestial. Então, eu convido a igreja para que se coloque em pé. E vamos iniciar a nossa reunião, irmãos, cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. E agora todos curvem suas cabeças com suas mãos levantadas aos céus. E em sentido de reverência, irmãos, vamos falar com Deus por meio da nossa oração. Glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, estamos muito felizes por mais uma vez nos encontrarmos diante do Teu tabernáculo santo, o que para nós é um grande presente, uma dádiva preciosa que só os céus poderia nos dar. E o Senhor, ó Pai, nos concedeu este privilégio, esta honra, de como Teus eleitos aqui nesta terra, ter o privilégio de estar diante da Tua glória, do Teu grande poder. Reconhecendo o trabalho, o sacrifício, a vida preciosa do Teu amado Filho e nosso Senhor, que veio a esta terra para nos colocar em contato contigo. A Ele a nossa adoração sincera, o nosso louvor, a nossa gratidão, mas também a nossa alegria por Ele nos dar o direito de estarmos aqui, promovendo uma fé verdadeira em Sua Mãe, que é nossa Mãe Maria Santíssima, que embora estando no reino dos céus, está sempre presente nas nossas reuniões. E a nossa fé garante a sua presença em nosso meio, porque está ao lado da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, dirigindo este povo, conduzindo os eleitos de Deus para a região celestial. E aqui está, ó Mãe Santíssima, te apresentando neste momento parte do teu povo que vieram até aqui, com a certeza de que a Senhora também estará olhando para cada um e dando graças a Deus pela presença deles nesta reunião. Por isso nós te glorificamos muito, porque temos a certeza que a Senhora, como Mãe de Jesus, reconhece este povo
como teus filhos, tua igreja, tua nação nesta terra. Somos muito gratos por tudo isso, porque a Senhora trouxe Jesus e entregou em nossas mãos, para nós termos Ele como nosso Salvador, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso condutor. Recebe, portanto, a nossa mais sincera gratidão. E a Santa e querida Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, não poderíamos deixar de render a ela nossa gratidão sincera, porque é onde nós estávamos e ela nos chamou para fazer parte deste santo caminho que é Cristo Jesus. E aqui conduz os nossos passos, dirigindo a nossa vida, nos dando a certeza de que um dia estaremos no reino dos céus para toda a eternidade. Porque ela é uma santa poderosa, é o consolador da promessa de Jesus. Recebe, portanto, a nossa adoração sincera, Santa Avó querida, o nosso louvor e a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela vida que a Senhora nos deu nestes dias, juntamente com o nosso querido e santo irmão Aldo. Querido primar, santo irmão Aldo, o Senhor nos deixou preparados aqui. E nós estamos alimentando o nosso espírito nessa mesa farta de alimentos, de ensinos, de lembranças que vêm do reino dos céus, que o Senhor deixou em nosso coração. E hoje nós queremos regressar para os nossos lares com muita alegria e a certeza de que as palavras dirigidas por este púlpito vêm do céu, porque foram palavras que o Senhor nos deixou para que nós possamos, através delas, nos encontrar com o nosso Pai Celestial. Recebe, portanto, a nossa mais sincera gratidão. E eu entrego esta reunião em tuas santas mãos, santo irmão Aldo, porque eu sei que é o Senhor que toma conta, é o Senhor que conduz tudo nestas reuniões, porque o Senhor está sempre atento, presente para nos ajudar e alimentar aqueles que estão necessitando do alimento celestial. Por isso, declaro esta reunião iniciada em teu santo nome, e os nossos atos sejam levados para o reino dos céus, para o conhecimento de todo o reino celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, irmãos, o Espírito Santo. Yeah.
Muito bem, irmãos. Agora eu vou fazer a leitura do texto que nos propõe falar sobre a santificação. E aqui diz assim: santificação. Santificação é o processo de purificação da alma do homem convertido, nascido do Espírito Divino e de seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé, a Jesus, nosso Salvador, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, passando a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e submissão à vontade do nosso Deus e Pai. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. A evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. E no presente é perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador e do Santo Supremo Pastor, o nosso querido e santo Irmão Aldo. Nesta evolução, o homem saído das trevas, preparado e batizado com o Espírito Santo que lhe deu vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, a sabedoria divina e as virtudes do Espírito de Deus. E sendo perseverante, chegará à perfeição. Explicamos que o profeta Santo Irmão Aldo, mesmo quando exercia seu ministério em seu corpo físico, já possuía essa missão que lhe foi confiada por Jesus nosso Senhor, de preparar o espírito do apostólico fiel, para que no final de sua vida terrena possa entrar no reino celestial. Na santificação do Filho de Deus se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais e todas as suas concupiscências, de tal maneira que o homem passe a viver em espírito, inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas desta terra. E nenhum fanatismo há nisto, mas a perfeita vontade de Deus, o Criador, dentro da naturalidade do seu poder. Tanto é verdade que após recomendar ao profeta Moisés, no seu tempo, e ao seu povo que observassem todos os seus ensinos e mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E outra vez falou: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para seres meus. Hoje afirmamos ao nosso povo apostólico, em nome de Deus, de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus é santíssimo. Assim como Deus é santo, nós, os seus filhos, também devemos ser. No reino dos céus existem graus de santidade, sendo Deus Pai, seu divino Espírito, e o Filho Jesus o maior grau, santíssimo, que formam a Trindade excelsa. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Jesus Cristo, e levado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso de seu sangue, começa a sua carreira de fé e aprimoramento espiritual, se consagrando nos princípios e leis de Deus e de seus santos. Isto se dá mediante o arrependimento e na hora do perdão e a aceitação de Jesus como seu Salvador, da Santa Vó Rosa como Consolador e do Santo Irmão Aldo como profeta e supremo pastor da promessa de Jesus nosso Senhor. Mas para passar pelo processo de santificação, é preciso crer com firmeza e convicção nesta doutrina, pois assim está escrito: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, e porque qual ele é, somos nós também neste mundo.
Também disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E outra vez ele disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para haver mais santidade, é preciso ter esperança e convicção de possuí-la. Ter esperança é ter fé, como está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A perfeição é, pois, obtida pela fiel e constante prática desta doutrina e disciplina, que é de inteira justiça e caridade. Se não houvesse um povo santo na terra, o poder de Deus não poderia ser visto nem experimentado, uma vez que Deus só tem união de espírito com os santificados. Convicção é a firme crença e fé verdadeira em seu coração, não deixando a dúvida atrapalhar o seu processo de santificação. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, sem santidade na vida de seu povo, o Pai não poderia realizar na terra as suas obras e manifestar o seu poder e a sua glória. Este é um princípio de justiça que Deus sempre exigiu de seus filhos. E para fortalecer a sua fé, repetimos as palavras de Jesus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. E citamos o amado apóstolo São Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Pois bem, a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica são conselhos e regras úteis e essenciais à santificação, a fim de que Deus possa realmente habitar em seu coração. Da mesma forma, desejamos que sua alma seja a semelhança do Espírito de Deus e o seu coração honrado e templo desse mesmo Espírito. E a graça de Deus, Pai Criador, de Jesus Salvador, da Virgem Mãe Maria Santíssima, do Consolador a Santa Vó Rosa e do Santo Pastor Irmão Aldo, seja consigo hoje e para todos sempre. Amém. Este povo de Deus é o povo que irá
Prezados irmãos, acabamos de ouvir um hino, irmãos, que tem uma letra de um valor muito profundo. Só a meditação, irmãos, na letra de um hino como esse, já nos faz ir para casa felizes. Um hino que fala de um profeta que prepara um povo para ir morar no reino do nosso Pai. Notem o privilégio desta igreja, o privilégio, irmãos, deste povo, que é conduzido pela Santa Vó Rosa e pelo nosso querido e santo irmão Aldo, em nome de Jesus nosso Senhor. E eu, nesta oportunidade, irmãos, desejo poder estar contribuindo para a edificação da sua fé, do seu amor, da sua confiança ou da nossa confiança no ministério da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Nós temos aqui como tema a santificação. É o tema, irmãos, que nos propõe falar nesta noite. A santificação dos filhos de Deus. Mas eu quero, irmãos, compartilhar com todos os nossos prezados irmãos presentes, os nossos visitantes, também os nossos internautas, um ensino do nosso querido e santo irmão Aldo, em um de seus boletins. Eu refleti bastante, irmãos, neste ensino, porque é um ensino que, muito embora diretamente ele não fale de santificação, mas ele nos compromete a ter uma vida santificada. Nos dá uma responsabilidade muito grande, irmãos, nesta terra, de como filhos de Deus e dirigidos por um profeta de Deus, que é o nosso querido e santo irmão Aldo, e pelo Consolador da promessa de Jesus, nos dá o dever de representar o reino do nosso Pai com uma vida verdadeiramente santificada. Porque aquele que conhece a Deus, irmãos, precisa viver para Deus. Aquele que tem o privilégio de conhecer um profeta de Deus e de ser dirigidos por um profeta de Deus, ele tem o dever de ter uma vida santificada. Mas o fato de nós termos, irmãos, um profeta de Deus que conduz os nossos passos, que dirige a nossa vida e que garante a nossa salvação, é verdade, o santo irmão Aldo garante, sempre garantiu a nossa salvação. Assim como Jesus, quando esteve nesta terra, ele garantiu também. Porque sempre provou à humanidade que falava de Deus. E falava com clareza. O santo irmão Aldo também foi desta forma. Quem não entendeu o santo irmão Aldo, tem lá suas razões. É lamentável. Mas nós entendemos perfeitamente a missão deste profeta de Deus. E é justamente, irmãos, por esta razão, que eu quero compartilhar com todos os irmãos. Aproveitar o carinho, o silêncio de todos, que é muito bom. Estou me sentindo à vontade justamente por causa do silêncio, isso é maravilhoso. E quero continuar contando com a alegria e a felicidade de todos os nossos irmãos e os internautas quererem aprender ou relembrar os ensinos preciosos e gloriosos do nosso querido e santo irmão Aldo. Porque são pontos importantíssimos, irmãos, e que nós jamais devemos nos esquecer. Mas dentro das oportunidades, estar lembrando, irmãos, os ensinos do nosso querido e santo irmão Aldo, porque são ensinos que vieram e vêm de Deus, da parte do Pai,
que vem de Jesus, irmãos, para salvar um povo para Deus, o nosso Pai. A semelhança daqueles que aqui estão e já estão salvos, pela graça salvadora de Jesus, pelos ensinos preciosos e gloriosos da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. De maneira que aqui nós entendemos da mesma forma que Jesus esclareceu em seu tempo quando disse: quem crê está salvo, e quem não crê está no estado de condenação. Assim deve ser a fé no santo irmão Aldo e na Santa Vó Rosa, porque são representantes de Deus. E eu vou compartilhar, portanto, irmãos, este ensino do nosso querido e santo irmão Aldo, quando ele, através dos boletins, ele disse que a obra desta igreja, preste bem atenção no que ele falou, em um de seus boletins. Eu não trouxe a data do boletim, mas eu tenho ele em casa. E o santo irmão Aldo, ele diz assim, que a obra desta igreja, o ministério dele, olha o que o santo irmão Aldo diz, a obra desta igreja, o ministério dele e o da Santa Vó Rosa, é a perfeição e a conclusão de tudo o que foi feito por Deus através dos seus enviados a esta terra. E o primeiro ponto, irmãos, está aqui. De tudo o que Deus fez, de tudo que foi feito por Deus através dos seus enviados. Através, irmãos, daqueles que Deus predestinou para cuidar de um povo para Ele nesta terra. Para dizer que todas as vezes que Deus, o nosso Pai, teve um povo nesta terra, foi com a condução daquele que nasceu predestinado, daquele que Deus preparou desde sua infância, daquele que Deus esteve sempre presente com ele, daquele que Deus, o nosso Pai, teve uma comunicação direta com ele para que ele pudesse falar ao seu povo. Fora disso, Deus não teve povo nenhum nesta terra. E o mais importante de tudo isso, irmãos, nós entendemos que a vontade de Deus era sempre de ter o seu imediato nesta terra para cuidar do seu povo. Mas infelizmente isso não foi possível. Nós podemos observar aquela parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele homem rico que tinha uma vinha nesta terra. E é importante aqui entender, irmãos, que para o bom entendedor, um pingo é uma letra. E nós devemos entender que nessa parábola, Jesus estava falando do envio dos seus profetas e dele próprio Jesus. Porque ele fala de um homem rico que tinha uma vinha e arrendou a uns lavradores. E no momento próprio ele mandou seus funcionários, os seus imediatos. E esses imediatos, ao chegarem para pegar o que era de Deus, levar o que era de Deus, vamos falar de Deus. Porque, como lhes disse, para o bom entendedor, um pingo é uma letra. Então, quando ele mandou os profetas para conduzir um povo para ele, estes profetas foram mortos. Ele mandou outros profetas, foram mortos também. E, naturalmente, aquelas pessoas assumiram o lugar destes profetas. Mas assumiram o lugar dos profetas sem a ordem de Deus. E Deus permitiu porque o povo também aceitou. E aceitando, naturalmente, tudo aconteceu. E o que prova esta realidade, irmãos, é que quando nosso Senhor Jesus Cristo ele veio a esta terra para trazer a lei do amor, e ensinando aos seus discípulos, ou seja, aos seus seguidores, aquele povo ficava dividido entre Jesus e os fariseus, que nessa época eram os doutores da lei. E ao que Jesus falou àquele povo, ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é um alimento. E por que Jesus falou aquilo com aquele povo, com aqueles que lhe seguiam? Exatamente para dizer que aquelas pessoas que tinham seu raciocínio baseado na letra, não eram dirigidos pelo Pai. Não tinham, irmãos, o aval de Deus.
E que muito embora aquele povo falando de Deus, orientados pela letra, não tinham poder e autoridade para levar um povo para o reino dos céus. Então foi como nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: eles não sabem de nada, porque eles não têm acesso ao trono de Deus. Eu prego a verdade, e vocês precisam me ouvir. E Jesus, ele realizou sua obra desta forma, deste jeito, irmãos, reprovando a atitude daqueles que se diziam de Deus e baseados na letra, queriam levar um povo para o reino dos céus e não conseguia. E eu estou falando isso para mostrar aos nossos prezados irmãos o valor da nossa fé, a nossa responsabilidade como povo de Deus, como apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e o valor do ministério destes santos de Deus para esta humanidade e em especial para nós apostólicos. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele continuou a obra dele, reprovando, irmãos, o ensinamento daqueles que se diziam de Deus, daqueles que destruíram, irmãos, os enviados de Deus e assumiram o lugar deles. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele realizou a sua obra na maneira do que pôde. E depois dele ter tido que ir morar com Deus, viver com Deus, naturalmente ele entregou o povo na mão dos apóstolos. Olha o cuidado de Deus para o bem mais precioso que ele tem, né? Ele pegou aquele povo e entregou nas mãos dos apóstolos. Na história fala que eles queriam ir com Jesus, porque quem não quer ir? Quem não quer ir com Jesus? Quem não quer estar ao lado do Santo Irmão Aldo no reino dos céus, ao lado da Santa Vó de Maria Santíssima? E eles quiseram ir. Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Muitos dizem que os apóstolos não foram porque primeiro tinha que ir para o pó da terra. A Santa Vó falou: não foi para isso. Os apóstolos ficaram para cuidar do povo de Deus, porque o povo de Deus não é objeto. O povo de Deus é um ser humano, é uma vida. E é a única coisa que Deus vai receber no reino dos céus. É o nosso espírito, é o nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, esta vida, precisa ser muito bem cuidada. E a letra, ela não tem capacidade para isso. Então nosso Senhor Jesus Cristo deixou nas mãos dos apóstolos. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que lá na frente, houve umas revelações que ficaram registradas no livro do Apocalipse, onde o anjo pediu para São João medir o santuário de Deus, ou seja, medir os corações daqueles que se diziam de Deus. E ele disse: meça só o interior do templo, e deixem de parte o átrio fora do templo, porque foi dado aos gentios. Mais uma vez, os gentios invadiram o espaço de Deus. E invadiram porque o povo deu liberdade para isso. Já estavam se desviando de Deus. E Deus, vendo aquilo, naturalmente, Deus, o nosso Pai, ele sempre respeita o livre-arbítrio. E eles quiseram assim. Então o anjo disse: meça o interior, porque foi dado aos gentios. Ou seja, Deus permitiu. Não porque eles invadiram isoladamente, mas porque o povo já estavam se afastando da sã doutrina, de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou e ensinou, e os apóstolos também. E naturalmente foi o que aconteceu. Aí no mesmo texto, né, no mesmo livro, fala que houve silêncio no céu. O que houve na realidade foi esta comunicação entre Deus e o homem. Porque naturalmente aqueles homens, né, eles invadiram o espaço de Deus, se achando capazes de conduzir um povo para Deus. E Deus, o nosso Pai, deixou. Por que Deus, o nosso Pai, permitiu? Porque ainda havia 2 promessas para se cumprir. Então ele deixou, permitiu que aquelas coisas acontecessem. E eles invadiram a situação. Por meio da letra, irmãos, até hoje lutam para unir um povo a Deus. Até hoje lutam para levar um povo para Deus.
Mas a comunicação de Deus com o homem, ela só se tornou real no ano de 1954, com a manifestação do outro Consolador, com o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para ficar convosco para sempre. Seria exatamente o que Deus sempre fez, desde os tempos mais remotos, no ministério dos patriarcas, dos profetas, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos e agora no ministério da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. E eu desafio qualquer um a me dizer ou a provar que fora desta realidade houve um povo que se diga de Deus aqui nesta terra. Nunca houve. Porque, irmãos, o ser humano é o bem mais precioso de Deus. E Ele jamais iria entregar na mão de qualquer um, sem que Ele dominasse esse povo, sem que Ele conduzisse esse povo por meio de alguém que Ele preparou com esta finalidade. E foi por esta razão que Ele preparou os patriarcas para cuidar de um povo para Ele, e Ele teve seu povo nessa época. Foi por isso que Ele preparou os profetas, cada um ao seu tempo, e estes conduziram um povo para o reino do nosso Pai. Foi por isso que veio o amado Filho Jesus, e em nome de Deus, conduziu um povo para o seu Pai. E esse, ao deixar o seu ministério, entregou este povo nas mãos dos apóstolos. Olha como Deus cuidou do povo, olha o amor de Deus pela humanidade. Mas Deus precisava provar também, irmãos, que o homem não é capaz de conduzir um povo para Ele. E quando há insistência e o povo aceita, Deus, o nosso Pai, permite, e foi o que aconteceu. Tanto é verdade que aquele povo que estava já com Jesus, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos dos céus, os ensinamentos inspirados pelo Pai, estavam divididos. Não sei se eu aceito Jesus ou se eu aceito os fariseus. E Jesus percebeu isso. Eu não sei se eu fico com Jesus ou se eu fico com os fariseus. Jesus percebeu isso. E foi quando Ele disse: cuidado, eles não sabem de nada. Eles não têm acesso ao trono de Deus. O que eles ensinam a vocês é o que eles entendem. E nem sempre entendem aquilo que é a realidade. Eu tenho a verdade, foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. E ensinando a verdade aos seus apóstolos, com a autoridade de Deus, Ele entregou na mão dos apóstolos. Mas depois veio o silêncio de Deus. E veio exatamente o momento em que Ele mediu o santuário e foi entregue aos gentios. Gentios são os pecadores. Gentios são aquelas pessoas que não têm autoridade, capacidade de receber a orientação de Deus, as revelações de Deus para dirigir um povo. E aí houve o silêncio daquele período. Nós podemos imaginar, irmãos, que esse período se deu no ano de 300 depois de Cristo. Porque eu já ouvi aqui desta igreja, deste púlpito, que era mais ou menos ali, uma pregação sobre isso, num governo chamado Constantino. Porque as revelações do Apocalipse eram coisas que iam acontecer. E quando São João recebeu essas revelações, aquele povo ainda estava entusiasmado, firmes, confiando em Jesus, confiando nos ensinos, no Evangelho de Cristo. Mas no ano de 300 depois de Cristo, surgiu aquele governo de Constantino, que até hoje a humanidade diz que ele se converteu. Se converteu para o mundo, porque para nós não. Porque a Santa Vó Rosa nos contou que não houve conversão. Muito pelo contrário. Ele se aliou àquele povo e aquele povo aceitou. E ele mudou todas as regras dos ensinamentos dos céus. E o mundo se tornou na situação que está hoje. Entretanto, irmãos, Deus tinha 2 santos que fez parte da profecia de Jesus e que Ele iria enviar. E naturalmente Ele diz: depois eu resolvo toda essa situação. E Ele mandou a Santa Avó.
no ano de 1954. Jesus manifestou-se a ela, trouxe as regras estabelecidas pelo Pai, os ensinamentos que Deus determinou a ela para um povo nesta época, e entregou em nossas mãos. E a Santa Vó Rosa, com muito carinho, chamou o povo e deu a esse povo o recado de Jesus. E nós abraçamos o recado de Jesus, porque foi dado por uma santa, uma avó, que já estava, irmãos, unida ao povo, e já tinha a confiança desse povo, de maneira que quando ela declarou que recebeu a revelação de Jesus, todos aceitaram e compreenderam. E receberam exatamente todas as recomendações de Deus, através de Jesus e da nossa querida e santa avó. E quando a nossa querida e santa avó, irmãos, ela deixou o corpo, ela deixou o santo irmão Aldo para cuidar de nós. E ele cuidou de nós por 44 anos, lutando, trabalhando e preparando o nosso espírito para irmos para o reino do nosso Pai. Mas aí os irmãos podem pensar, peraí pastor, mas e o santo irmão Aldo? Quem ficou no lugar do santo irmão Aldo? Não ficou ninguém. Mas uma coisa muito importante, irmãos, que nós temos que observar na palavra do santo irmão Aldo, antes dele deixar o corpo, está em um dos nossos boletins, e os irmãos vão lembrar disso, quando ele disse, eu não terei substituto. A maioria lembra disso. Eu não terei substituto. O que o irmão Aldo quis dizer com isso? Eu mesmo vou cuidar do meu povo. Eu vou cuidar do meu povo. E ele já tinha nos deixado preparado. Tanto é verdade que ele disse, o meu povo está preparado para seguir em frente. Eu não preciso de outro para cuidar. E além do mais, irmãos, olha o que o boletim, ele fala. Olha o que o santo irmão Aldo ele diz neste boletim, que é nessa linha de raciocínio que eu estou mostrando para os irmãos. Ele diz, a obra desta igreja, o ministério, o meu ministério e o da Santa Vó Rosa é a perfeição e a conclusão. A conclusão. Quando o santo irmão Aldo ele diz que a conclusão é por meio desta igreja que tudo vai ser concluído. Então, como não tem um período lá na frente de uma promessa de um outro santo, de outra santa, de outro consolador ou de outra coisa qualquer, que falaria em nome de Deus, só naturalmente o santo irmão Aldo teria que cuidar desta igreja, teria que cuidar deste povo e sustentar, irmãos, a fé, como nosso querido e santo irmão Aldo tem sustentado até hoje. Porque nós estamos aqui desde o ano de 2014, com a mesma fé, a mesma responsabilidade, o mesmo desejo e o dever de saber que o nosso querido e santo irmão Aldo, muito embora em espírito, ele conduz perfeitamente esta igreja como anjo de Deus. Porque o irmão Aldo ele está presente aqui conosco. Quem sabe ouvindo esta mensagem, naturalmente sentindo a alegria, o prazer deste povo, está ouvindo esses ensinamentos e relembrando, irmão, sua mensagem. E é exatamente assim que nós temos que acreditar. É desta forma que o apostólico precisa confiar. E o nosso querido e santo irmão Aldo, juntamente com a nossa querida e santa avó, eles têm por propósito, irmãos, nos dar uma vida feliz e boa. E esta vida feliz e boa que eles pretendem nos dar, não é nesta terra, muito embora nós temos uma vida boa, porque nós somos consolados, nós somos fortalecidos, nós somos amparados por estes santos de Deus. Mas o propósito destes santos de Deus é nos dar uma vida boa e eterna no reino do nosso Pai, em outra dimensão. E é justamente por essa razão, irmãos, que eles nos ensinam muito sobre a santificação. E que esta igreja é conhecida nesta terra como a única igreja na terra que prega a santificação e que prepara um povo para ir para o reino dos céus. Justamente porque ela tem um profeta de Deus e que não abre mão, irmãos, das regras estabelecidas pelo Pai para ter um número muito grande de povo. Não, nunca. Tanto é verdade que ele chegou a dizer quantas vezes a nossa disciplina, a nossa doutrina, ela é causa pétrea, que não muda
e nunca vai mudar. É bem verdade que tem sempre uma meia dúzia que quer mudar, né? Mas o fato de ter uma meia dúzia que se expõe, muitas vezes nas redes sociais, isso não quer dizer que a disciplina de nossa igreja, a doutrina de nossa igreja está mudando. Não, porque a maioria ama, respeita e coloca em prática na sua vida. E isso é o que glorifica o reino dos céus e que garante, irmãos, a existência desta igreja aqui na terra como igreja do reino dos céus. Como uma igreja que ela é conduzida exatamente pelo Pai, por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo nosso querido e santo irmão Aldo. Então nós precisamos entender, irmãos, que a santificação consiste na separação e na renúncia daquilo que é considerado pecado. Não que é considerado pecado lá no mundo, mas o que é considerado pecado nesta igreja. Porque se nós formos olhar o que é considerado pecado no mundo, nós vamos acompanhar o mundo. Mas se nós formos olhar o que é considerado pecado na igreja, nós vamos acompanhar nossa igreja. Nós vamos acompanhar os ensinos do nosso querido e santo irmão Aldo. E naturalmente, irmãos, o que vai acontecer? Vamos evitar o pecado. Porque a santificação, ela é também um processo contínuo da pessoa que acredita nos benefícios dos céus. Os benefícios, irmãos, advindo dos céus. E foi Jesus quem deixou claro isso. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Isso para dizer, irmãos, que no reino dos céus existe uma hierarquia. E esta igreja, ela sempre pregou que existe vestes celestiais, cada uma mais linda do que a outra no reino dos céus. Que é o que caracteriza o poder, a glória, né? O benefício que cada um dos nossos irmãos, que o santo irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa, que Maria Santíssima, que Jesus, que os santos de grande autoridade receberam no reino dos céus. Vestes resplandecentes que caracteriza galardão, como promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda existe aqueles que dizem ser humildes. Se a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo me deram um lugarzinho lá no reino do céu, já está bom. Isso não é humildade. Isso é desejo de pecar. Isso é desejo de querer desfrutar do mundo e querer ser do reino dos céus. Porque aquele que deseja ser verdadeiramente apostólico, ser obediente e santificado, ele vai pensar, se existe galardão no reino do nosso Pai, eu vou querer uma veste bem bonita e vou lutar por ela. Esse é o verdadeiro apostólico. Esse é o verdadeiro humilde. Esse é o sincero filho de Deus. Esse é aquele, irmãos, que naturalmente luta para que realmente ele represente o reino do nosso Pai aqui na terra. Que honre a integridade do reino dos céus em sua vida. Mas não aquele que de repente, se a Santa Avó me der um descansozinho lá, já está bom demais. Não está. Não vai estar bom. Pode ser que aqui pense que está bom. Mas quando chegar lá no reino dos céus, que vê a grandeza do que foi preparado para cada um de nós, sinceramente vai dizer, se eu soubesse eu teria lutado muito mais. Se eu soubesse que era assim, eu não teria pecado. Eu não teria pecado. Se a Santa Avó Rosa me desse a oportunidade de regressar à minha igreja para viver o que é possível ganhar aqui no reino dos céus, eu voltaria para ganhar. Porque são coisas maravilhosas. Coisas que o nosso pensamento não pode alcançar. E aí, o coro canta lá dos céus há grandes maravilhas que o nosso pensamento não pode alcançar. Então o que nós precisamos pensar, irmãos, são nas grandezas que existem no reino dos céus. Nos lugares mais lindos que existem no reino dos céus, e que se nós lutarmos nesta terra com uma vida consagrada, trabalhando para fazer o melhor pelo reino dos céus, todos esses benefícios, a Santa Avó Rosa e o nosso santo irmão Aldo, eles irão nos proporcionar. Porque é o desejo desses santos de Deus.
E uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, quanto mais trabalhar, mais vestes lindas irá receber. É o que Jesus falou. E o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa, na condição de consolador da promessa de Jesus, o santo irmão Aldo na condição de último profeta e pastor do rebanho do Senhor, naturalmente tem capacidade de nos dar as melhores vestes que existem no reino dos céus. Os maiores privilégios que existem no reino dos céus, estes santos de Deus, eles têm condição de nos dar. Porque foi o santo irmão Aldo que conclamou nesta igreja: toda a riqueza do reino dos céus está em minhas mãos, para dar àquele que merece. É como se fosse a mesma promessa de Jesus em relação aos galardões. E nós temos tudo isso, irmãos, disponível em nossas mãos. E podemos ganhar por meio das mensagens que relembramos, que aprendemos e que devemos viver nesta terra, para a honra e glória destes santos de Deus. Então está em nossas mãos, irmãos, esta grande riqueza. Porque esta igreja, ela surgiu nesta terra, não foi simplesmente para levar um povo para Deus. Não, não foi simplesmente para isso. Ela surgiu para dar galardão. Para dar galardão. E é por isso que ela ensina uma doutrina, uma disciplina completa. O verdadeiro evangelho de Cristo, que enriquece a pessoa que se dedica a esse evangelho, que é o evangelho pregado nesta santa igreja. E nós temos 68 anos de ensinamentos. Ensinos, irmãos, sobre o evangelho de Cristo. Um evangelho, irmãos, que comanda a região celestial do nosso Deus. Porque é um evangelho eterno. Um evangelho que nasceu, irmãos, no início da raça humana. Já nasceu no reino do nosso Pai. Esse evangelho de Cristo. Para conduzir os santos e os anjos. E a nossa querida e santa avó, juntamente com o santo irmão Aldo, trouxe para nós. Olha a riqueza que nós temos. Pegaram esse evangelho de Cristo no reino dos céus, porque Ele deu a eles. E eles, santa avó Rosa e santo irmão Aldo, trouxeram o evangelho de Jesus. E naturalmente colocaram em nosso coração. Com toda a perfeição. Com toda a clareza. E ainda tem gente que rejeita esse evangelho? E ainda tem gente que descuida do seu compromisso de filho de Deus? Do seu compromisso de apostólico da santa avó Rosa e do santo irmão Aldo? Não, irmãos, vamos lutar juntos, mais do que nunca, porque o santo irmão Aldo continua nos dirigindo. Ele disse: eu não tenho substituto, porque eu vou cuidar do meu povo. Eu vou cuidar do meu povo. Eu sei como cuidar do meu povo. E essa geração, irmãos, ela não vai se acabar. Não é como as outras que se acabaram. A geração de Deus deixaram de existir porque o povo foi indo para o reino dos céus e o silêncio de Deus aconteceu e a geração de Deus se foi. Foi para o reino dos céus, porque a geração de Deus, ela não se perde. Se perde aqueles que vivem no pecado. Mas a verdadeira geração de Deus, que obedece, que vive os ensinos que são ensinados pelo profeta, não perde. Mas a humanidade deixou de ter os privilégios de Deus. Porque o Consolador viria depois. Mas veio o Consolador e o que o santo irmão Aldo ele diz, que esta igreja é a conclusão de tudo aquilo que foi feito. Para dizer que tudo vai ser finalizado nesta igreja apostólica. E é verdade, irmãos. Nós precisamos entender que Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora. E eu acabei me lembrando de uma mensagem que eu estava ouvindo da missionária Odete na minha casa ainda essa semana. E ela falando do juízo final, do poder de Deus sobre os astros, sobre todas as coisas. E ela dizendo que Deus, o nosso Pai, tem o tempo dele. E que na hora que Deus, o nosso Pai, disser aconteça, vai acontecer. Assim é nessa igreja apostólica. Nós estamos aí aguardando, irmãos, uma decisão da Santa Avó, que sem dúvida nenhuma isso vai acontecer.
E foi aonde eu lembrei dessa palavra da missionária Odete. O tempo de Deus pertence a Ele. Já está tudo planejado no reino dos céus, na mente de Deus, não tenham dúvidas. Deus já sabe perfeitamente o que Ele vai fazer para revolucionar este mundo. E o mundo conhecer esta igreja, conhecer o nosso santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, como nossos coristas propagam aqui nesta igreja. Mas tem o tempo de Deus. E a hora que Deus disser aconteça, disse a missionária Odete, vai acontecer. E nós precisamos estar unidos para esse desfecho, para esse momento. Porque muito embora nós não sabemos qual é o planejamento de Deus, mas existe o planejamento de Deus. Porque esta igreja, ela é a conclusão de tudo. E é aqui que tudo vai acontecer, conforme a vontade do nosso Pai. E é justamente por essa razão que eu chamo a igreja para nos unirmos ao nosso querido e santo irmão Aldo, para nos unirmos à nossa querida e santa avó. E naturalmente esperarmos, irmãos, esse momento em santificação. Nunca em desobediência. Porque em desobediência, irmãos, a decepção é muito grande, não tenham dúvidas. Em desobediência, a decepção é muito grande. E é o alerta que eu deixo aos nossos irmãos nesta noite. Que a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe a todos. Amém. Vamos cantar o hino de número 122, irmãos, a igreja em pé, que tem como título, Minha Oração. Muito bem, irmãos. E agora teremos alguns minutos para fazermos a nossa própria oração. Lembrem da sua responsabilidade como eleitos de Deus. A semelhança daqueles que foram escolhidos por Deus para serem dirigidos pelos seus enviados, hoje nós somos também. Porque o querido e santo irmão Aldo, ele foi predestinado, à semelhança da Santa Avó, para cuidar de um povo nessa época. Povo eleito de Deus. Então, irmãos, é um momento de darmos graças a Deus por fazermos parte deste povo, desta geração que é considerada de Deus, o nosso Pai. Podem orar. Amém, irmãos.
Os que desejarem poderão continuar a sua oração em seu lar, na sua casa, que é muito bom. Falar com Deus, irmãos, não tem preço. E esta igreja, por ser a geração de Deus na terra, tem essa honra de falar com o Pai e Ele nos ouvir. Vamos ouvir o hino 116, nossa gratidão. Muito bem, irmãos, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço o carinho e a presença de todos. Que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe. Vamos orar. Bondoso primaz, querido e santo Irmão Aldo, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos de glória, de prazer, de alegria, relembrando a bondade e o amor profundo de Deus através dos seus enviados. Enviados que por meio destes, o Senhor Deus teve o privilégio de ter seu povo organizado nesta terra. Povo que ama, povo que obedece, povo que vive a vontade do Pai. Assim foi no período dos patriarcas, no período dos profetas, no período de Jesus, dos santos apóstolos, e hoje essa geração gloriosa, feliz, alegre, consolada pelo outro Consolador, tem este privilégio de ser considerado eleitos de Deus para viver nesta terra e vencer os obstáculos, porque nesta igreja somos muito bem ensinados pelo Santo Irmão Aldo, que tem o respaldo do Reino do nosso Pai, uma comunicação perfeita com Jesus nosso Senhor, está ao lado de Maria Santíssima e da Senhora Santa Avó Rosa, recebendo os recados dos céus e trazendo para nós através deste púlpito, porque Ele nos trouxe o que há de melhor e maior em matéria de religião, e os seus ensinos ficaram guardados em nosso coração e ficará para toda a eternidade. Cremos, querido e santo Irmão Aldo, que muito embora o Senhor não tenha deixado o teu substituto, mas é porque o Senhor conhece o teu povo, a idoneidade de um povo que te ama, um povo que reconhece a veracidade dos teus ensinos e que por meio deles um dia haveremos de viver eternamente no reino celestial. Por isso cremos que o Senhor continua conosco, dirigindo os nossos passos, inspirando as nossas mensagens, para que o teu povo receba com alegria, com bom grado, e lembrem-se destes ensinos, que são para o nosso bem, para a nossa felicidade. Querido e santo Irmão Aldo, e eu peço por estes cujos nomes estão com seus nomes registrados nessa caixa de oração, juntamente com a Santa Avó Rosa, visita-os aonde eles estão. Eu não tenho ciência dessas coisas, mas eu confio, creio que o Senhor tem, sabe, conhece
todos os teus filhos nesta terra, porque o Senhor chegou a falar para mim mesmo e eu creio nesta realidade. Por isso, intercedendo nesta oportunidade, junto a estes meus irmãos, pedimos ao Senhor que olhe para esses nossos irmãos que estão sentindo a necessidade de alguma coisa para a sua vida, seja saúde, seja um trabalho, seja o que for. Querido e santo irmão Aldo, com aquele mesmo carinho que o Senhor sempre teve por esta igreja, por todos nós, vai até eles e atende os seus pedidos. Nós cremos que o Senhor já ouviu os nossos pedidos, as nossas intercessões por esses nossos irmãos e sabemos que o Senhor irá até lá. Por isso, peço agora nesta oportunidade que despeça estes meus irmãos que aqui estão. Despeça também aos nossos internautas, aos nossos visitantes, dando paz, dando saúde, dando felicidade e o desejo de viver neste santo caminho para toda a eternidade. Amém.